Em relação ao Simples Nacional, o que é importante? Quais são os tópicos mais importantes que o usuário precisa saber? O usuário, tanto da administração tributária quanto o contribuinte. Primeiro, a empresa pode ser enquadrada como ME ou EPP? Nós vamos ver que não basta ser pequeno. Tem algumas condições que impedem o enquadramento como ME ou EPP. Uma vez enquadrada, quais são os efeitos desse enquadramento? Somente os efeitos gerais, aqueles aspectos comerciais, creditícios, trabalhistas, processuais, ou também com efeitos tributários? E no caso dos efeitos tributários, qual o alcance desses efeitos? Alcança a parte previdenciária? Alcança a parte de ICMS, de ISS, ou alcança apenas os tributos federais? Também é importante saber como determinar o valor devido mensal. E, importantíssimo, quais as hipóteses de exclusão do sistema? Uma vez ingressando no sistema de tributação do Simples Nacional, vai ficar para sempre? Em que condições haverá a necessária exclusão da empresa desse sistema? Então, esses são os principais aspectos que precisam ser enfatizados. No caso do enquadramento geral, esse gráfico demonstra o universo das pessoas jurídicas no retângulo maior em verde. Dentro desse universo, um retângulo menor, onde ficam as empresas enquadradas como ME ou EPP para efeitos gerais. Efeitos gerais que eu chamo seriam os efeitos creditícios, trabalhistas, administrativos, comerciais, etc. Então, a empresa nem sempre pode sair desse universo das pessoas jurídicas para ingressar aqui. Por exemplo, uma empresa sociedade anônima, ela não pode ser considerada ME ou EPP, nem para os efeitos gerais. Ou uma pessoa jurídica que não é uma empresa, uma associação sem fins lucrativos, ela também não se enquadra aqui. Tá certo? Então, essa é a primeira barreira que está definida no artigo 3º, parágrafo 4º da Lei Complementar 123. A segunda barreira de respeito aos efeitos tributários, que aqui sim é o Simples Nacional especificamente considerado. Então, essa segunda barreira está no artigo 17. Uma vez ingressando na Lei Complementar 123, não necessariamente ela pode ser considerada Simples Nacional. Por exemplo, um escritório de advocacia é uma empresa? É. Tem fins lucrativos? Tem. Mas ela não consegue ultrapassar essa segunda barreira e ser considerada do Simples Nacional, porque ela esbarra numa vedação contida no artigo 17, que nós vamos ver mais adiante. Esse cenário aqui, montado em cima da bandeira do Brasil, fica mais fácil de visualizar. As pessoas jurídicas, na parte verde da bandeira, elas estão fora da Lei Complementar 123. Na parte amarela, elas podem ser consideradas ME ou EPP, enquadradas em juntas comerciais ou cartórios, mas apenas para os efeitos gerais. E as que entram na parte azul, escapam das vedações do artigo 17, elas sim conseguem entrar no Simples Nacional e usufruir dos efeitos tributários. Para se enquadrar como ME ou EPP. Primeiro critério básico, de respeito à natureza jurídica. Esse critério está no caput do artigo 3º da lei. Podem ser enquadradas as sociedades empresárias, sociedades simples e o empresário, antiga firma individual, que o Código Civil novo chama de empresário. Então, uma associação, uma fundação, um órgão público, um condomínio ficam fora disso. O segundo critério básico, e aqui é o critério de medição do porte da empresa, uma empresa é grande ou pequena, o porte é determinado por um critério, o critério da receita bruta, e se toma a receita bruta anual do ano calendário imediatamente anterior para determinar se aquela empresa poderá ser enquadrada ou não como ME ou EPP. Então, as empresas que tiveram até R$360 mil no ano anterior, elas se enquadram como ME,
E as empresas que têm acima de 360 mil reais e até 3 milhões e 600 mil podem ser consideradas como EPP. Esses limites são os limites recém-estabelecidos pela Lei Complementar número 139 para o ano calendário de 2012. Para o ano calendário de 2011, retroativamente até 2007, os limites eram respectivamente de 240 mil para a ME e 2 milhões e 400 mil para a EPP. Então, essa disposição de 3 milhões e 600 já atende à nova regulamentação vinda com a alteração da Lei Complementar 139. Quando uma empresa tem início de atividades, ela não teve, obviamente, receita bruta no ano anterior. Então, se faz um critério proporcional ao número de meses dessa empresa durante o ano calendário, para que ela já se enquadre como ME ou EPP desde o início de suas atividades, tá certo? Porém, tem que ser observadas as vedações gerais da lei, tá certo? As empresas, mesmo com a receita bruta dentro do limite, não terão os benefícios gerais da lei complementar se estiverem nos 10 incisos do artigo 3º, parágrafo 4º. O conceito de receita bruta é importantíssimo para o Simples Nacional, porque é através dele que vai se medir o tamanho da empresa, o porte da empresa, para fins de enquadramento. E também porque a receita bruta é a base de cálculo do valor devido mensalmente pelas MEs e EPPs. Então, o que é que se considera a receita bruta? É o produto das vendas de bens e da prestação de serviços. Excluindo, não entram no cômputo da receita bruta, os descontos incondicionais concedidos, as devoluções e as vendas canceladas. A empresa, ela pode optar por ser tributada pelo regime de caixa ou de competência, sendo que o que ele optar tem que manter durante todo o ano calendário. Tá? Para fins de enquadramento, como simples, ME ou EPP, vale sempre a receita computada pelo regime de competência, para efeito de receita bruta anual do próprio ano calendário, para ver se ela vai ser excluída ou não na ultrapassagem do limite, e para ver a receita bruta do ano calendário anterior. Tá certo? A receita pelo regime de caixa, ela só é aplicável na determinação do valor devido mensal. Outro aspecto importante, e aqui atendendo à disposição constitucional de que pode haver limite diferente de enquadramento em função dos estados, tá? Os limites para fins de tributos federais, eles são únicos. Né? Para 2012 vale o limite máximo de 3 milhões e 600. Mas para estados e municípios, podem haver os chamados sublimites. Indicam que, uma vez ultrapassado o sublimite, a microempresa ou a empresa de pequeno porte, ela não pode recolher o ICMS estadual e ou ISS municipal dentro do Simples Nacional. Esses sublimites, eles estão nesse gráfico aqui com base na legislação anterior, porque até o final de 2012, os estados e municípios vão ter o prazo para defini-los. Tá? Qual é a lógica? Os estados pequenos, eles podem definir sublimites, na época aqui podiam, né? Eles podiam definir sublimites até 1 milhão e 200 mil. Pequenos o quê? Estados que tivessem participação de até 1% no PIB nacional. Os estados médios, que tinham participação entre 1% e 5%, podiam definir um sublimite de 1 milhão e 800. E os maiores estados, eles tinham a obrigação de atender o limite geral da lei. Tá? E estamos aqui, os estados em verde, os maiores, eles já ficavam no limite máximo da lei. Os estados médios, em azul, no sublimite de 1 milhão e 800, e os pequenos estados no sublimite de 1 e 200. Com a alteração do limite geral da lei de 2 milhões e 400 para 3 milhões e 600, deve haver uma redefinição de sublimites que ocorrerá até o final de dezembro de 2012. Bom, nós já tínhamos falado que não basta o critério receita bruta para definir o tamanho. Existem critérios específicos de vedações que impedem que uma pessoa jurídica seja enquadrada como ME ou EPP para os efeitos gerais, e um segundo critério
que impede que ela seja optante pelo Simples Nacional. São as chamadas vedações. Qual é a finalidade dessas vedações? São várias. Primeiro, evitar o planejamento tributário, que consistiria na subdivisão de empresas grandes em várias empresas pequenas, todas com um tamanho, né, que coubesse no limite do enquadramento como ME ou EPP. O segundo, evitar a perda de arrecadação, principalmente de contribuições previdenciárias patronais, porque a contribuição previdenciária patronal em situação normal ela é recolhida em função da folha de salários, independentemente de teto. E uma outra situação é a perda de arrecadação do imposto de renda da pessoa física. Aí você pode pensar, mas por que pessoa física? Eu aqui não estou tratando de pessoas jurídicas, mas na medida em que eu configuro uma função exercida tipicamente como pessoa física, como se fosse uma ME, ela passará a recolher pelo Simples e deixará de recolher o imposto de renda da pessoa física, cuja arrecadação é fundamental para a União e também distribuída a estados e municípios. Tá? E uma terceira situação de perda de arrecadação é o IPI em determinados produtos, como bebidas, cigarros, cuja tributação de IPI é significativa. Outra finalidade das vedações é manter o controle sobre atividades com tributação intensa para estados e municípios. No caso, para os estados, a tributação de ICMS incidente sobre telecomunicações e energia elétrica.